Olá, muito bom estar aqui mais uma vez para que possamos conversar um pouco a respeito da lei natural que nos traz o conhecimento do plano espiritual e que nos ajuda, tem esse propósito de interpretando, estudando, compreendendo assim as razões pelas quais estamos aqui, tornar o nosso processo evolutivo mais eficaz, aproveitável, com qualidade de vida, é claro, porquanto uma compreensão adequada a respeito da doutrina elimina muitas das nossas preocupações e também traz o foco para aquilo que verdadeiramente importa, para aquilo que verdadeiramente é o propósito dos Espíritos ao nos trazer as obras da codificação e que nos trazem também a consolação prometida pelo Divino Mestre. O tema da nossa conversa nesse encontro é nada mais que as relações entre espíritos. Vamos deixar convencionado aqui, espíritos desencarnados, almas quando encarnadas. Vamos fazer essa diferença. Porquanto as relações entre espíritos têm as suas particularidades e as relações entre almas têm também as suas particularidades. Não são comuns, muito embora afetas e obedecem o mesmo princípio, trazido e explicado pelo magnetismo, pela energia, e a física moderna hoje explica muito isso, explica muito o que acontece nessas relações. E trago a física moderna aqui como um parêntese, mas o próprio Fênelon, nos preâmbulos do Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que a consolação não foi esquecida por Jesus, e sim esperado que a ciência evoluísse para que pudesse explicar a própria consolação, ou seja, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, leis naturais, né? Os mecanismos de funcionamento do universo, do divino, do natural enquanto natureza. A natureza, ela funciona assim. As leis humanas, elas variam, se modificam, se atualizam, se transformam, muitas vezes atendem a propósitos particulares. As leis naturais não, as leis naturais são imutáveis, e tudo é regido pelas leis naturais e, ao mesmo tempo, explicado pelas leis naturais. Assim são as relações entre espíritos, né? Nós estamos com o tema simpatia e antipatia terrenas, que é um subtema do capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal, que, dentre outros, traz a simpatia e antipatia terrenas. Esse tema é explicado nas questões, entre as questões 386 e 391.
Outrora, em alguns dos nossos encontros, falávamos a respeito das relações de simpatia e de antipatia entre espíritos, uh, e também sobre as metades eternas, né? Trouxemos Emmanuel para falar um pouquinho dessas relações, explicando aquilo que a doutrina espírita traz no Livro dos Espíritos. Obviamente, é preciso que a gente vá para além das obras da codificação, que são obras básicas, e abracemos também, bebamos daquilo que os Espíritos trazem nos elos doutrinários, para que as nossas compreensões, elas aconteçam, elas se deem, e que esses temas da doutrina espírita possam ser elucidados, iluminados e mais facilitadamente compreendidos. A proposta da conversa dessa noite, desse momento, é olhar essas relações espirituais, mas não resumidamente limitado àquilo que trazem aquelas questões, mas numa perspectiva mais ampliada, num olhar sobre as relações espirituais em uma perspectiva do processo evolutivo. Para que a gente possa compreender por que estamos falando sobre isso. Por que estamos falando sobre antipatia e simpatia entre espíritos? Qual a razão, qual o propósito de estarmos comentando sobre a simpatia e a antipatia terrenas, né? É preciso que a gente amplie, vamos olhar aqui pela perspectiva da imortalidade, para que a gente possa compreender melhor. Antes de enveredar por esse tema, eu vou me permitir trazer alguns conceitos. Os conceitos são importantes na medida em que dão clareza e assertividade às nossas compreensões. E conceitos equivocados produzem compreensões igualmente equivocadas. Compreensões equivocadas nos distanciam daqueles caminhos que verdadeiramente deveríamos seguir. Então, assim, o primeiro conceito que eu gostaria de trazer aqui é sentimento. Sentimento está associado à intuição. Intuição, coisas do espírito, vamos dizer assim. Vai ficar mais claro quando trouxermos percepção, que está mais associado às coisas da matéria. Mas o que seria sentimento? A capacidade ou aptidão para sentir, né? É uma disposição para ser facilmente comovido ou impressionado. Sentimento está ligado à sensibilidade. Esse termo, sentimento, ele é importante no estudo das relações entre espíritos, para que a gente possa perceber como o comportamento, o resultado do relacionamento, da convivência, dos encontros, podem afetar ambos os espíritos, né? Então, o sentimento está associado ao espírito, à alma, né? Não ao sensório. Outro conceito que eu gostaria de trazer é afeição, que é o sentimento de amor ou amizade por alguém. Diferentemente do termo afeto, que é próprio e particular da psicologia. Aquela situação em que o sujeito é tocado de alguma forma e produzida uma determinada emoção com o que acontece fora ou dentro
desse sujeito. Mas mas afeto aqui é trazido para essa nossa conversa no sentido de afeição, que é o sentimento de amor ou amizade por alguém. Outro conceito muito importante para ajudar na compreensão do que trazemos é reconhecimento, que é a identificação de alguém que se conheceu anteriormente. É reconhecer, não é? É entender já conhecido antes. Reconhecer, poderíamos entender como conhecer novamente. Percepção é um termo que nos induz a entender estar associado aos sentidos físicos, aos canais captadores da nossa realidade externa. Eu vejo com os olhos, ouço com o ouvido, né? Então, eu percebo com todos os meus aparatos sensórios, que são os canais captadores da realidade externa. Razão pela qual encarnamos. A razão mais basilar, mais básica da encarnação é exatamente esse conjunto sensório está no corpo físico e não no espírito. É esse conjunto sensório que capta os efeitos da realidade externa, do que acontece externamente, e simplesmente, através do cérebro, o cérebro transforma aquela leitura, aquilo que ele recebeu, em emoção, e essa emoção é impressa no perispírito, e é exatamente essa a dinâmica da evolução moral, da evolução espiritual. Porquanto é exatamente essa impressão que vai dando ao espírito experiências, vivências, para que ele possa, cada vez mais, com essas experiências, ou com os efeitos dessas experiências vividas, qualificar as suas escolhas. Então, nós trouxemos aqui o conceito de sentimento, já sabemos que está associado à intuição, às coisas do espírito. Trouxemos aqui o conceito de afeição, para esse propósito, né? Sentimento de amor e amizade por alguém. Trouxemos aqui o conceito de reconhecimento, que é a identificação de alguém que se conheceu anteriormente, e o de percepção, que é um termo associado aos sentidos físicos, né? Aprender algo por meio do nosso aparato sensório, dos nossos recursos captadores da realidade externa. A vivência do espírito, desde o momento em que foi criado, ele passa por sucessivas situações, em diversas ordens, e em todas as instâncias evolutivas. Desde a mais remota, a verdadeiramente primitiva, e até as demais, as posteriores. As experiências, as situações da vida, em todas as fases do desenvolvimento do espírito, elas trazem as suas características particulares e compatíveis, condizentes com o grau em que o grau evolutivo em que o espírito se encontra. Por que eu estou fazendo esse preâmbulo para a gente conversar sobre simpatia e antipatia terrenas? Porque todas as oportunidades, todas as situações, todos os contextos, todas as contingências
pelas quais, sucessivas, pelas quais o espírito passa, ela produz relacionamento, ou ela envolve relacionamento. O processo evolutivo, ele tem dois vetores. Nós evoluímos nos relacionando coletivamente e nós evoluímos nos relacionando individualmente. Robson, como é relação individual? A relação com si mesmo, né? E está aí a dona tristeza, que é uma emoção primária, que tem a propriedade e o propósito de nos colocar em contato conosco mesmo. Esse contato com a gente mesmo, não só pelas vias das tristezas, mas também, né? E principalmente, prevalentemente. Então, essas experiências pelas quais o espírito passa é que vai oportunizando esse espírito em contato com as diversas situações, ele vai se expandindo, aumentando o arcabouço, o repertório de experienciações e, consequentemente, ele vai qualificando as suas escolhas. Vamos trazer para uma única encarnação para que a gente compreenda isso. O espírito encarna, aí o sujeito nasce, né? E tem diversas fases do desenvolvimento da vida. Ele é bebê até os 6 meses, criança. Ele entra na adolescência, entra na juventude adulta, na idade adulta, e depois ele vai para a envelhecência. Então, essas são as fases da vida humana, né? As fases evolutivas do espírito, do desenvolvimento espiritual, são outras, né? Espírito primitivo, né? E por aí vai até chegarmos ao espírito pleno. Então, assim, o que acontece? Essas experiências nas diversas fases do desenvolvimento, a primeira é com a mãe, né, do bebezinho, e ele vai ampliando essas convivências com outros sujeitos, né? Os seus cuidadores imediatos, diretos, entra o pai na história, e por aí vai. O espírito da mesma forma, né? O espírito, ele também se desenvolve a partir das suas relações, tanto na erraticidade quanto na vigília. Mas isso dá propósitos diferentes e propriedades diferentes. As oportunidades evolutivas da erraticidade se expressam de uma determinada forma, enquanto o espírito está desencarnado, nos entrevidas, e as oportunidades evolutivas do espírito encarnado também se dá de uma outra forma, com uma outra configuração, com uma diversidade de propriedades. As vivências, tanto na erraticidade, no entrevidas, como na vigília, elas acontecem porque estaremos imersos numa espécie de campo de provas, onde as situações ocorrerão e serão para cada um de nós oportunidades evolutivas, não necessariamente experiências que por si promovam a evolução do espírito. Ao passar por uma situação, aquela vivência, a partir do momento em que o sujeito analisa o que aconteceu, como sentiu, o que viveu, quais foram as possíveis razões para aquele encontro, para aquela situação, para aquele acontecimento, o que aquilo quis me dizer, o que aquilo estava me ensinando, né? Aí sim, aquela situação, ela era inicialmente uma oportunidade evolutiva, eu me impliquei completamente, não me lamentei,
mas busquei aprender com aquela situação, consequentemente, eu estou mais encorpado em termos de experiências, em termos de aprendizado. E esse conjunto de aprendizados sucessivos agregam valor ao espírito e o espírito, consequentemente, evolui, né? Para efeitos psicológicos, é o que nós chamaríamos de ego infantil e de ego adulto. O ego infantil não tem dúvidas, a criança ela é impetuosa, ela não tem discernimento, ela não tem dúvidas, ela simplesmente age. Por quê? Porque o repertório de experiências é pequeno, é praticamente vazio, não é vasto, né? Então ela não tem como se deparar com situações já vividas, senão ao longo da sua própria vida, mas no primeiro momento não. Então ela não tem referências para saber como agir adequadamente diante de uma situação. Ela vai vivendo muito frequentemente, pela primeira vez, diversas situações que podem ajudá-la a se desenvolver. Agora vamos trazer essas experiências e colocar novos sujeitos nesse contexto, nesse campo de provas, porquanto as situações acontecem, mas os sujeitos também comparecem. Nós nunca estamos sós, né? Nós nunca estamos sós. Mais uma vez eu friso, o desenvolvimento espiritual, moral, psíquico, passa por dois vetores: pela socialização, pelas relações no espaço coletivo, e pela individualidade, na relação do sujeito com ele mesmo, né? Isso é o que, essas situações pelas quais, nas diversas fases do desenvolvimento espiritual, em cada um dos mundos, dos 5 mundos das moradas do meu Pai, cada um com a sua particularidade, o primitivo com a sua expiação e provas com a sua regeneração com as suas, né? Cada um com um conjunto de experiências ou de oportunidades evolutivas próprias daquele mundo. Nós vivemos todas as oportunidades evolutivas que bastariam para que chegássemos ao mundo de expiação e provas, saindo do primitivo. Aprendemos, nos desenvolvemos. O espírito não dá saltos, não se queima etapas, né? A natureza, ela tem a velocidade dela e é imutável e incorrompível, né? Então, nós passamos pelas experiências primitivas e agora estamos aqui com a oportunidade de experiências, digamos assim, intelectuais, né? Porque agora nós temos inteligência, nós temos pensamento, nós temos atenção, nós temos a capacidade de concentração, nós temos a memória, são funções ditas superiores do cérebro. E nós temos uma coisa que não tínhamos e que as outras espécies de animais também não têm, que é a consciência. Então, essas experiências vividas pelo espírito desde o momento em que foi criado e por todo o tempo da sua vida, por toda a sua imortalidade, vai vivenciando experiências. Essas experiências terão seus efeitos impressos no perispírito. E isso vai burilando aquela alma que outrora era um papel em branco, né? Joana de Ângeles, ela dá o nome de experiências multifárias. E ela usa esse termo, experiências multifárias, para explicar a evolução de Jesus. E ela insiste em trazer Jesus homem, anunciar Jesus homem. E ela faz um apelo
em suas obras, para que venhamos a desconstruir o Jesus divindade, para que olhemos para o Jesus homem, resultado da passagem por experiências multifárias. O que seriam experiências multifárias? Aquelas que possuem uma grande variedade ou diversidade de situações. Né? É uma diversidade infinita de relações. Essas experiências na erraticidade e na vigília. Né? Então, o que nos burila? A capacidade de sermos afetados, esse afeto, termo psicológico, a capacidade de sermos afetados pela diversidade de experiências que traz diversidades de relacionamentos. Ponto. A partir daí fica fácil, né? A gente vai entender que todo relacionamento produz um conhecimento entre os sujeitos. Esse conhecimento entre os sujeitos produz intimidade, produz admiração, mas também pode produzir antipatia, pode produzir animosidade. Saibamos que antipatia, né, digamos assim, simpatia, são termos que nós estamos usando aqui. Eles estão nas obras básicas. Por que eu friso isso? Porque quanto mais o espírito se desenvolve nessas infinitas experiências multifárias, esses efeitos que provocam simpatia e antipatia, eles vão se diluindo. Porque o espírito pleno de uma outra ordem, ele não está mais no processo cirúrgico do que é simpatia, do que é antipatia. Não cabe mais, né? Nem se conjectura a respeito disso, né? O sentimento, o envolvimento, a atração, as relações, elas são pautadas de uma forma muito transparente com as coisas menores, né? Mas é nosso, são coisas menores para os espíritos plenos, mas é nosso, é tema nosso. Ainda estamos vivendo isso aqui, susceptíveis à construção, ao desenvolvimento, tanto de simpatia como de antipatia, né? Cabe a nós, como olhamos as nossas relações, como olhamos o outro, como convivemos com o outro, como nos relacionamos conosco mesmo e como nos relacionamos também com o outro. Então, essas experiências multifárias, elas vão burilando os espíritos, né? Agora vamos trazer aqui almas para os espíritos encarnados e espíritos para os espíritos na erraticidade, né? Para os espíritos desencarnados. Então, assim, os espíritos encarnados, eles não se reconhecem. Eles podem ter tido vivências comuns, terem sido contemporâneos em outras fases, em outras encarnações. E ainda que tenham sido contemporâneos em diversas encarnações, ainda assim, encarnados, eles não se reconhecem. Vimos um pouco antes o conceito de reconhecer, né? É encontrar com alguém, ver alguém e reconhecer aquele que outrora já foi conhecido. Então, ainda que estejamos convivendo com um espírito, e que é muito provável, com quem já tenhamos convivido, não o reconheceremos como companheiros de viagens anteriores, como espíritos nossos contemporâneos, ou como aqueles com os quais tivemos uma relação qualquer. Né?
Esses espíritos, essas almas encarnadas, elas se sentem atraídos, elas sentem uma simpatia. Observe que o livro dos Espíritos está trazendo aqui, sentem-se atraídos, né? Está na ordem do sentimento, que está associado à intuição, que são coisas do espírito. Me sinto atraído, mas se perguntado for, como é que você explica essa atração por essa pessoa, já que você não a conhece? A resposta será invariavelmente não sei, né? Eu não sei, nunca ouvi, nunca convivi com essa pessoa, muitas vezes nem sei o tom de voz dela, mas me sinto bem ao lado dela, né? Do mesmo jeito, a mesma coisa. Eu nunca conversei, não sei quem é, não conheço, mas não desce, não me sinto bem ao lado dessa pessoa, né? Então, essa relação, essa atração de simpatia e antipatia entre encarnados, entre as almas, ela é inexplicável na ordem espiritual, completamente inexplicável, né? Materialmente é inexplicável, né? Na ordem espiritual. Buscar essas razões, não as encontraremos. Decorrem de íntimas ligações fundadas na afeição. Mas, assim, em matéria, o que fica é sentimento. Agora, por que a gente diz que materialmente a gente não pode explicar, não consegue explicar por que essa simpatia ou antipatia? Porque não os reconhecemos, se não os reconhecemos, não os associamos a nenhum ponto, a nenhuma das experiências pelas quais passamos juntos, né? E também pelo fato de que reconhecer poderia causar danos evolutivos, né? Produzir efeitos contrários ao propósito evolutivo. Então, decorrem de íntimas ligações fundadas em afeições que foram impressas no perispírito e que o espírito trará sempre e por todo sempre, mas foram impressas no perispírito nos momentos em que nos relacionamos, né? O espírito guarda o sentimento, ele guarda o sentimento, e aquilo vai ficar para sempre. Quando desencarnam, se reconhecem. Mas se reconhecem não como humanos que se reconhecem e que se abraçam, confraternizam, se congratulam, como aqueles com quem a gente não vê há muito tempo. É assim, né? Resolvem os propósitos, o mecanismo, a dinâmica na erraticidade é uma outra, muito particular, né? Lá só se encontra mesmo aqueles que têm alguma coisa, né? Alguma afinidade ou algum propósito em conjunto, né? Para os seus processos, respectivamente, para os seus processos evolutivos. Podem resultar também essas simpatias e antipatias da atração de dois espíritos que se buscam reciprocamente, mas também de uma forma muito inexplicável, né? Se for necessário o encontro para que ambos ou um deles ajude no processo evolutivo do outro, esse encontro acontecerá, será inexorável, né? Mas, a priori, guarda-se os sentimentos das boas relações, porém materialmente inexplicáveis, porquanto não há o reconhecimento, né, desses espíritos como aqueles que já passaram nas nossas vidas. Não necessariamente a simpatia ou essa atração tem resposta na simpatia entre espíritos, né?
Aí a gente vai trazer aqui mais uma vez a alma, o espírito enquanto encarnado. Muitas vezes essa simpatia ela é desenvolvida nas relações dentro daquela vida, dentro daquela existência. Né? Ali pode sim estar muitas vezes começando uma simpatia para toda a imortalidade daquele espírito. Né? Muitas vezes nós estamos diante de um primeiro relacionamento, não necessariamente todos os nossos relacionamentos já aconteceram em alguma instância anteriormente, não necessariamente. Não teríamos nem como descer a esse tema, né, e buscar saber pormenores a respeito disso. A dinâmica do universo e a dinâmica das relações, quando a gente traz a perspectiva da imortalidade, a perspectiva espiritual, é o magnetismo, né, é a energia. É por isso que a doutrina espírita nos mostra, e a ciência hoje já confirma, quando diz que o mundo é holístico, né? Que não há fronteiras e nem distância entre espíritos. Quando os encontros precisam acontecer para fins, e somente para fins evolutivos, não importa onde os espíritos estejam, eles serão atraídos, né, pelo veículo e trazidos ao encontro pelo veículo do magnetismo, e assim, muito instantaneamente, muito rapidamente, numa velocidade que não teríamos palavra para descrever e nem capacidade para mensurar, né, ou compreender o resultado dessa mensuração. Então, nem todas as relações de simpatia e de antipatia, elas são de vidas e vidas anteriores, muitas vezes elas estão iniciando ali como uma admiração, né? Por que não há o reconhecimento? Ora, porque para fins evolutivos nós precisávamos do esquecimento, né? Porque se não houvesse o véu do esquecimento, seria uma mera continuidade. A reparação não se daria. Porquanto, se eu contraio uma dívida contrariando a orientação do Divino Mestre, guardo mágoa e rancor, ressentimento sobre alguém com quem eu fui contemporâneo, convivi, e essa relação produziu uma animosidade qualquer, enquanto na mesma encarnação, é possível que eu não consiga resolver, porque tem a figura do ego, né, que impede, muitas vezes, os nossos movimentos mais puros. Tem a vaidade, tem o orgulho. Então, a probabilidade e significativa de que não consigamos resolver aparar essa aresta ali. Então, se não resolvemos na mesma encarnação, se não houvesse o véu do esquecimento, certamente aquela animosidade teria um ato contínuo, né? Seria uma animosidade continuada por todas as vidas, porque eu guardaria aquela memória. A reparação, que é uma outra propriedade, né, das leis naturais, a dor que eu fiz alguém sentir, eu precisarei sentir, ainda que quando fiz o outro sentir, tenha pedido perdão, tenha obtido perdão, eu terei que sentir a mesma dor, porque somente a dor alcança o espírito, né? O perdão está na ordem da teoria. A teoria não evolui ninguém, senão bastaríamos ler, estaríamos evoluídos. Mas eu preciso passar por isso. A reparação, que é uma propriedade, faz parte do mecanismo evolutivo, ela precisa acontecer.
Para que ela produza efeito, eu preciso do véu, da cortina, do esquecimento. Porque terei uma nova chance de me relacionar com alguém que eu não sei se já passou pela minha vida, não sei o que ele fez de mim e não sei o que fiz dele. Então, geralmente começamos, se não houver um sentimento de antipatia, começamos as nossas relações com um sorriso, né? Geralmente acolhendo, ou na família, ou no âmbito profissional, ou no âmbito pessoal, ou no âmbito acadêmico, mas geralmente acolhemos essas pessoas, né? Julgamos, é do ser humano julgar, fazemos uma operação de reconhecimento, até para que a gente saiba como mecanismo de defesa com quem eu estou lidando, e não tem nenhum erro nisso, não é esse julgamento que Jesus disse, não julgueis para não ser julgados, é o que nós fazemos com esse julgamento e o tempo, né, do resultado e os adjetivos produzidos com o julgamento. Mas o julgamento acontece, sim, para fins de operação de reconhecimento, para que as relações possam ser estabelecidas de uma determinada forma, com uma determinada configuração. Ainda que haja uma animosidade, uma antipatia na ordem do sentimento, na ordem do espírito, esse véu que não me permite reconhecer pode favorecer a essa antipatia também se dissolver ao longo dessa encarnação, no período em que sou contemporâneo com aquele que inicialmente tem um sentimento de antipatia, né? Então, não houvesse o véu do esquecimento, haveriam inconvenientes na recordação de episódios dessas relações em vidas anteriores, né? E esses inconvenientes seriam inconvenientes evolutivos, né? Porquanto resgatariam os mesmos sentimentos e as mesmas emoções, e não é esse o propósito reencarnatório, porquanto não produz oportunidade evolutiva, não produziria, né? Se não tivéssemos esse véu, né? O processo evolutivo, ele é uma oportunidade de construir novos modelos de relacionamento. Então, eu preciso do véu do esquecimento. Eu estou no segundo mundo da escala evolutiva, eu não estou no mundo, né, pleno, porquanto ainda tenho muita coisa a resgatar, muito em mim a transformar, a burilar. Então, o processo evolutivo ele é rico na oportunidade que eu tenho a cada misericordiosamente concedida oportunidade reencarnatória de modificar a minha forma de me relacionar comigo mesmo, com as coisas da vida e com o outro, né? Se não tivesse o véu do esquecimento, eu reconheceria o outro e essa oportunidade estaria estéril, não produziria bons frutos, não produziria efeitos, né? A erraticidade e a vigília têm propósitos evolutivos diferentes. Na erraticidade, eu posso reconhecer um espírito com o qual tive boas relações e com o qual tive péssimas relações. Na erraticidade, eu posso. É na erraticidade que o espírito olha para trás e vê o que fez, e olha para frente e vê a oportunidade que tem de reparar os seus feitos. Então, ali é o momento, sim, de reconhecer e de, comparecendo na erraticidade, depois de um processo reencarnatório, eu já vou para essa erraticidade diferente. Então, muitos dos meus sentimentos foram burilados na última encarnação. E quando eu compareço, depois de desencarnar, a esse entrevidas, eu já compareço com valores de outra ordem. E é aí que eu, se não for um espírito resistente, estabelecemos nós um novo plano
reencarnatório com novos objetivos, a título de novas expiações, novas provas e um conjunto novo de reparações que submeto aos nossos companheiros que nos ajudam na construção desse planejamento reencarnatório e venho numa vida seguinte, né? Aí encontramos um outro conjunto de oportunidades, as oportunidades evolutivas, que podem nos servir de experiências para o crescimento do espírito. Na erraticidade é um conjunto muito particular, e na vigília tem um outro conjunto também muito particular. Então, por isso que não reconheceríamos um espírito com quem tivéssemos uma animosidade. O que explica isso? O magnetismo, o pensamento, né, a energia, esses pontos explicam a simpatia e a antipatia. Mas como os próprios espíritos dizem nessa passagem do Livro dos Espíritos, não é uma coisa que venhamos compreender. Muito embora, com a ajuda da ciência, nós já conseguimos compreender muito a respeito do magnetismo, mas não vamos insistir porque o tema também não oportuniza isso, né? Mas o que sentimos é elaborado pelo pensar, pelo pensamento. E esse pensamento, ele vai ficar, né? Então, o que é que eu faço com esse pensamento? Eu preciso dialogar com esses pensamentos e buscar saber, né? Mas aquilo que me vem de início como uma sensação, um sentimento de que já conheço e que é simpático ou antipático, vai para a ordem do pensamento. E a gente sabe que o pensamento é um modelador de comportamento, um modelador de respostas e um modelador de atitude, né? A gente precisa lembrar aqui que tem digamos assim, é da sabedoria popular, quando se diz que os olhos são a janela da alma, né? Quem já experimentou um olhar profundo, um olhar penetrante, entende muito que isso não é um dito popular, isso é uma sabedoria popular, né? E muitas vezes esse sentimento de antipatia ou de simpatia decorre muitas vezes desse olhar profundo, desse olhar penetrante, quando conseguimos realmente enxergar a alma do outro, enxergar a alma do sujeito. E tudo aquilo que esse olhar espiritual encontra na alma do sujeito é expressado na forma pensamento, né? Mas é um outro tema muito interessante, mas até esse ponto é bastante para a compreensão do tema de hoje, que são relações de simpatia e antipatia terrenas, né? Os sentimentos de repulsão instintiva, aquela repulsa que sentimos sem mesmo termos tido a oportunidade de conversar, ou de produzir alguma coisa juntos, ou de conviver, ou de fazer uma troca na intersubjetividade proporcionada nas relações humanas, né? Decorre de uma antipatia que é produzida por uma diversidade do modo de pensar desses espíritos, não somente por uma relação violenta, agressiva, ou por uma dívida contraída, não necessariamente por isso. Essa antipatia, ela pode desencadear em ódio e pode chegar às vias do sentimento de vingança, pode permanecer na antipatia e, obviamente, pode ser uma oportunidade de ser transformada, elaborada, para que venha ser transformada numa simpatia, né? A repulsão, a antipatia,
ela está adequada, ela está associada a um grau evolutivo mais inferior, né? Aquele grau evolutivo onde muito se apega nas questões menores da existência. Uma particularidade é que essa antipatia, já que não necessariamente ela nasce a partir de uma violência, de uma agressão, de um dano, de uma dívida, mas ela nasce da percepção de um espírito ou do sentimento de um espírito que está sendo julgado pelo outro e que esse julgamento não é muito positivo, né? Então, um espírito, ele se antipatiza com quem quer que possa julgar e vir a desmascará-lo. Alguma coisa que ele esconde muitas vezes dele mesmo, mas ele percebe que o outro é incapaz. É um sentimento da ordem espiritual, né? Não é da percepção, da ordem da matéria, é da ordem do sentimento, né, que está associado ao espírito. Muitas vezes essa antipatia, essa repulsa decorre da inveja, do ódio e do desejo da prática do mal, que não acontece com o espírito bom. Ele pode simplesmente não se sentir atraído pelo outro, não ver no outro um espírito com quem possa ter uma troca simpática, ele simplesmente se afasta e sem maldade e não produz nenhum efeito, né? Egóico, de alimento da raiva, né? Que ela chegue a um ódio ou venha produzir um sentimento de vingança. Mas o que importa desse estudo aqui? A gente vai ter, eu vou colocar uma perguntinha aqui sem resposta, para levar uma outra perguntinha. Como saber se a afeição deriva de um relacionamento anterior? Não tem como saber. E aí, eu vou perguntar aqui, mas para que saber? Para que saber se a gente vê muito sujeito simpatizante da doutrina espírita, ou aquele que já se declara espírita, querendo saber, né, algumas coisas sobre encarnações passadas. Muitas vezes, até pais de filhos que nascem com um erro genético, ou com algum transtorno, buscam saber que relação tiveram em vidas anteriores. Não é esse o propósito da doutrina. Quando a doutrina nos traz a informação dessas relações imortais, não é para a gente estar olhando para trás. Se fosse de Deus, se fosse interessante, e se fosse um valor agregado ao nosso processo evolutivo, saberíamos sem que precisássemos buscar e obter essas informações. Então, como saber se essas relações são de vidas passadas? Como saber se são de relacionamentos espirituais que eu tive com aquele outro em outros momentos? Não tem como saber. E também não vamos produzir neuroses querendo saber. O conhecimento da doutrina espírita não é para isso, né? O conhecimento da doutrina espírita é para percebermos que dentro de nós habita um espírito com um propósito maior. E que aquilo que nós passamos é impermanente e necessário para que esse espírito evolua. Né? Para a psicologia analítica, nós viemos desse espírito divino, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e voltaremos para ele. Né? Então, assim, nos basta viver nos campos de prova da erraticidade e da vigília, absorvendo tudo que possa produzir as experiências para que sejam impressas no meu espírito, consequentemente eu evoluo. Então, não tem finalidade para fins humanos de sabermos a origem da antipatia ou da simpatia entre aqueles que
que encarnados se desconhecem, não se reconhecem, né? As atrações entre espíritos podem resultar de simpatias desenvolvidas na relação, também podem não resultar dessas simpatias desenvolvidas na relação, né? Elas podem estar começando agora. E somente os espíritos se reconhecerão na erraticidade, né? Jamais, jamais na vigília. Então, eu espero que tenha ficado uma sementinha no coração de cada um, e que esse estudo ele venha contribuir de alguma forma para a compreensão das razões pelas quais é importante o processo reencarnatório, é importante as relações humanas nessa fase de reencarnação, e o que é que e quais são os produtos dessas experiências que, na verdade, imprimirão os seus efeitos no espírito e, assim, pelo simples viver, o espírito vai evoluindo. Eu espero que essa sementinha seja irrigada por Senhor Jesus, que ela venha a frutificar e dar bons frutos. Fiquem com Deus.